Teste. Teste. Alô? Alô? Porra. Ah. Olá. Podem me chamar de Kira. Eu sou a criadora de Cidade Corrupta. Não sou profissional, mas já tenho uma certa experiência com o processo da série. Gostaria de passar algumas dicas sobre o roteiro, animação e sons que aprendi durante esse tempo. Se eu errei em alguma coisa, ou se você tiver outra dica importante, comenta aí de forma respeitosa. Vamos pro assunto. A base de tudo é o principal pilar desse episódio. Sem ele nada vai fazer sentido. Eu te pergunto, você já viu uma casa sem paredes? Então, as paredes são um roteiro. A animação, trilha sonora, dublagem pode ser o mais profissionais piques que existem. Mas se tiver algum roteiro podre, não vai engatar ninguém. Essa parte do vídeo provavelmente vai ser a mais longa por justamente ser extremamente essencial. Antes de iniciar, vou deixar na descrição o vídeo que eu peguei de base para a primeira dica. É o seguinte, você deve entender 3 coisas principais sobre o assunto. Unidade temática, dilema do protagonista e conflito central. Unidade temática é basicamente você escolher o tema central para a série e desenvolver várias tramas diferentes ao redor dele. Um exemplo é identidade. A série pode ter um trama sobre o personagem, tentando entender quem ele realmente é. Outra sobre alguém escondendo sua verdadeira natureza. Outra sobre como a sociedade impõe rótulos nas pessoas. No final, nenhuma dessas tramas pode fugir do tema principal, que é a identidade. Você até pode colocar mistério, ação ou comédia no meio, mas são gêneros, todos narrativos. O que mantém tudo unido é o tema central. O dilema do protagonista é, em poucas palavras, qualquer decisão tem um custo emocional ou moral. É basicamente um troca-troca. Um exemplo clássico é dizer se o personagem faz justiça com as próprias mãos ou continua seguindo as regras injustiças. Conflito central. Diria que é o problema que deve ser resolvido. É o conflito que incomoda o protagonista que deve ser solucionado. Se remover o conflito da história, qual vai ser o motivo para continuar assistindo? Nada. Se o seu piloto não deixar claro uma dessas coisas, começou fraco. Algo que faz diferença e deve ser citado é a diferença entre gênero e tema. Gênero é o que fala o tipo de categoria da sua obra, seja mistério, ficção científica, comédia e assim vai. Tema é a ideia central da obra, seja identidade, preconceito, poder. Ambos podem ter mais de um, só deve se casar bem. Recomendo que antes de começar a história de fato, pesquisar sobre o gênero escolhido antes de criar os temas. Seja com outras mídias e obras para pegar como base, se inspirando ou com estudos mesmo. Pode parecer bobagem, mas esse estudo é crucial para fazer o tema bem feito. Dadas essas dicas mais técnicas, bora para o que eu aprendi nesse meu tempo. Por mim, a melhor forma de começar uma história é você fazer com que o espectador se prenda nos primeiros minutos. Pô, mano, como é que você não fica interessado na história quando os primeiros minutos é uma cena de guerra, aparece um soldado no meio de uma névoa, carregando uma arma, logo após um monte de gente morta, e no meio disso tudo, 2 crianças perdidas para logo ver seus pais mortos? Ou uma série que já começa com o protagonista em desespero, perguntando do porquê estar naquele mundo bizarro. Ambas as menções, você já fica se perguntando, ou pelo menos entretido, e quer ver o final. Não o final do episódio, eu tô falando de ver o final da série. Esse é um dos principais pontos para se iniciar uma boa narrativa. A próxima dica é mencionar algo da escrita, mostrar, não contar. Que é literalmente você não utilizar a boca dos personagens para explicar como aquele mundo funciona, o que está acontecendo ou o que aconteceu. Seria bem menos interessante se na Casa da Coruja, assim que a luz entrasse nas Ilhas Ferventes e se encontrar pela primeira vez com a Edelyn, a bruxa já contar tudo sobre o governo e com os guardas dourados, e isso e aquilo. Ai meu Deus do céu, já dá preguiça de assistir. Então, é muito melhor você mostrar como tá o mundo funciona com gestos, sentimentos, situações, ou até mesmo ao longo do episódio mostrar fagulhas durante a história. Eita! Quase esqueci de mencionar algo que, na minha opinião, utiliza muito bem essa dica, que é esse trecho.
Isso aqui pode não ter mostrado nada visual, mas só com os sons deu pra entender perfeitamente que algo não está certo. Os animatrônicos não conseguem fazer nada a respeito. Isso também envolve personagens. Eles se revelam com decisões. Não fala. Tipo, não é dizer eu sou impulsivo, é mostrar que ele está fazendo merda enquanto podia só esperar. Aproveitando o assunto de mostrar, eu quero pontuar algo. Se o seu piloto depende de explicar tudo para funcionar, ele já começou errado. O espectador não precisa entender tudo, ele precisa entender mais. Tem vontade de acompanhar, então não extrapolam nas dicas anteriores. Parece besteira para muitos, mas é um ponto significativo para sua história, que é o world building. Eu acho que eu falei certo. Que, sério, gente, sem ele tudo fica muito morto. Não adianta ter um protagonista, um vilão interessante, se o mundo ao redor é fraco. A forma que eu penso, se o meu world building, eu não sei falar isso, foi feito corretamente, é removendo o protagonista. Se ainda é possível ter histórias para contar naquele universo, se ainda traz aquele interesse, quer dizer que eu fiz corretamente. Vou pôr de exemplo a minha própria série indie. Sim, a história anda com as atitudes de Kira, porém se removê-la, a situação dos monstros e corruptos, organizações que lutam contra eles, o passado que desencadeou os eventos, tudo funciona sem depender do protagonista. Detalhe, não é removendo os personagens para verificar se está bom ou não o seu mundinho, é só o protagonista. Ainda porque nós acompanhamos a história dele. Então, se deixamos de acompanhar, aquele mundo ainda se torna interessante. O ponto que eu acho interessante de se comentar é o timing. Se encaixa só um pouco com o anterior, que você deve ter a dose certa para cada situação da história, para não ficar muito arrastado ou muito rápido. Quando houver diálogos, não deixe ela tão longa com assuntos desnecessários que não vão levar a nada, ou que vão se repetir no futuro. Mas também não deixe as conversas muito vagas, sendo que poderia aproveitar a conversa e falar mais sobre aquele mundo, ou mostrar mais como aquele personagem age. A dica que eu posso entregar é você analisar os diálogos e ações. Prestar atenção se está andando no mesmo lugar sem necessidade, ou que fez algo, mas no futuro vai acontecer de novo. Evita a repetição. Se você sentir que está rápido demais, acrescente mais alguma ação do personagem, como sei lá, mostrar que ele é atrapalhado, impaciente, agitado, raivoso, essas coisas assim. Algo interessante de se pontuar é uma palavra-chave. Se eu tirar essa cena, algo importante se perde? Se a resposta é não, corta ela. Junta com outra, ou transforma em outra coisa. Isso ajuda muito a deixar o seu piloto mais suave. Ah, sim, essa traz muita vida ao seu mundo e história. Obviamente, o protagonista não está sozinho nesse mundo. Deve existir personagens secundários. O que eu vejo muito é o povo tratando eles como preencher de espaço. Mas fica muito melhor se eles foram tratados com mais aprofundamento. Tem personalidades, conflitos internos próprios e principalmente desenvolvimento. Ainda porque eles são mega importantes para desenrolar da história e a dinâmica dela. Mas cuidado para não entupir de tantos personagens. Senão o espectador pode se apegar a ninguém por ter tantos bonecos aparecendo em tela. Uma coisa que eu vejo poucos comentários é sobre conflitos. Gente, por favor, se no piloto não tem nenhum conflito de nada, qual vai ser o motivo da pessoa continuar assistindo? Vai ser uma grande chatice. Tente pôr esse conflito no início do piloto, ou pelo menos nos primeiros 15 minutos de duração. Não ponha na segunda metade do episódio. Vou citar um exemplo de Bem-vindo à Nova Era. Não me leve a mal, mas a parte do conflito acontece 6 minutos para acabar, para depois mostrar que ela é gentil para no final ela ganhar uma varinha de Deus, entregando conflito ou entendimento de que ela é escolhida ou algo assim. O piloto dela não é ruim, mas fica com a pergunta: por que eu estou assistindo isso? Não faça o seu público ter essa pergunta. Inclusive, falando no final da história, ela é boa quando acontece alguma revelação, uma escolha difícil ou uma quebra de expectativa. E não então a história começou. Ela começou, ó, faz tempo. A última dica sobre o roteiro eu acho extremamente crucial. Por favor, temas sensíveis não devem ser tratados de qualquer jeito. Já vi muitas histórias que enfiam o abuso do trauma do personagem para deixar mais profundo ou adicionam tentativas de desvivência para mostrar o quão perturbado ele é. Se for trabalhado bem feito e ainda fazer com que seja algum tipo de barreira para ser quebrada, beleza. Mas mano, caso for inserido como detalhe, além de ficar ruim e vazio, vai ficar desrespeitoso para aqueles que já sofreram com tal situação. Trate essas situações com respeito. Você não sabe o que o espectador passou. Finalizando esse tópico, tudo aqui não é regra, é ferramenta. E a ferramenta só funciona se você souber por que você está usando. Preciso trazer um aviso.
Muitas coisas vão ter variações dependendo do gênero. Tentei entregar as dicas mais importantes de forma geral. O recomendado mesmo é você estudar sobre o gênero aplicado no seu roteiro, para saber o que fazer e o que não fazer, o que funciona e o que não funciona para o gênero da sua série. Tudo isso que eu falei de roteiro só ganha vida quando ver imagem. Então vamos para a animação. Neste tópico, não vou ensinar exatamente como fazer a parte mais técnica da animação. Se quiser, eu faço um vídeo separado. O que vai ser comentado vai ser a parte mais conceitual. Isso inclui jogos de câmera, evitar sempre o meu enquadramento. Vamos por parte. Uma coisa tem que ser dita. Novamente, muitas coisas dependem do gênero que sua obra representa. Então, vou explicar de uma forma mais geral, para conseguir englobar a maioria dos gêneros. Uma coisa que eu observei muito ao assistir muitas obras é que muitas vezes quase nunca fica no mesmo take por muito tempo. Para quem não sabe, take é basicamente isso aqui. Isso é um take, isso é outro take. É a mudança de ângulo e posição da câmera. Dito isso, se você quer evitar uma animação parada, busca trazer vários takes para a mesma cena. Existe um diálogo longo, em vez de só ser um troca-troca de foco entre os personagens, tente trazer takes onde a câmera fica afastada no teto. Se um deles se sentir ansioso, foca nos pés, nas mãos, mostrar um pouco do ambiente, essas coisinhas assim. Existe uma leitura oculta onde os ângulos de câmera trazem mais peso. Vou pontuar 3 que são mais importantes. Câmera alta, personagem pequeno, fraco. Câmera próxima, intimidade e tensão. Câmera distante, isolamento. Vou deixar na descrição o site que mostra mais sobre esses ângulos de câmera. Recomendo muito visitar e observar os tipos de enquadramento. Algo que também se casa com o que eu falei anteriormente sobre os takes é o time. Não aquele time do roteiro, tô falando do time da animação. Às vezes, o melhor frame é o que quase não se mexe, como um olhar parado, respiração, micro movimento. Um erro que eu vejo muito é tentar preencher tudo, todo segundo com movimento ou diálogo. Cenas de silêncio se adequam muito bem em cenas reflexivas, tensão, alívio, calma, realização, curiosidade, entre outros. Eu sei que esse trecho se adequa melhor na parte do roteiro, mas eu sinto que fica mais fácil de analisar quando você está na parte de animação, ainda porque é nesse momento que você consegue ter a parte visual da sua escrita. Inclusive, você até pode achar que o silêncio faz o seu projeto ficar enrolado, mas na realidade é muito importante ter isso em momentos chaves para o público respirar um pouquinho e apreciar mais do que está acontecendo, sentir mais a cena. Ainda falando de takes, tem uma coisa que funciona muito bem em cenas de ação ou mais frenéticas: a câmera acompanhando o movimento. Um exemplo que eu tenho aqui é Beastars. No primeiro episódio, enquanto o Legoshi conversa com Lewis na sala, você fica mais atento às mãos dele do que a conversa em si, e a câmera acompanha esses movimentos da mão do Legoshi. Isso deixa a cena muito mais tensa visualmente. Claro, isso é bem sutil. Não é pra sair balançando a câmera pra tudo qualquer lado. Mas em cenas de ação e luta, acompanhar uma espada, um soco ou um movimento rápido pode deixar a cena muito mais dinâmica, mesmo quando os dois personagens continuam no mesmo enquadramento. Pense que sua animação como atuação. Grude essa frase na sua cabeça porque ela faz diferença. Não é piscar um olho, mexer o braço, mexer a cabeça. Na verdade, é intenção, peso e ritmo. A pergunta-chave é: o que esse personagem está tentando esconder ou demonstrar nessa cena? Isso muda bastante coisa. Eu sei que a maioria não tem experiência com animação na parte técnica, então vou deixar na descrição alguns vídeos de grandes empresas fazendo literais atuações para suas cenas. E olha só, você pode fazer a mesma coisa para auxiliar sua animação. O seu corpo é a sua melhor ferramenta. Uma coisa que eu não vejo muitas pessoas falando, mas é sobre composição de cena. Tente pensar assim: onde eu coloco as coisas na tela para guiar o olhar de quem assiste? Uma simples, vou dividir em 3 ideias básicas. Personagens pequenos no canto, solidão. Objeto grande atrás, ameaça. Composição, também escolher cores certas. Vou deixar mais um vídeo na descrição falando melhor do que eu. É basicamente utilizando a regra dos 60, 30 e 10. Sendo 60% cor predominante, 30% cor secundária e 10% cor destaque. Trazendo uma harmonia visual e um guia para o olhar e sentir o impacto. Não vou me aprofundar muito nesse assunto de cores, pois é algo que ainda estou aprendendo. Ainda na situação de cores, nada melhor do que falar sobre cenários. E não serve só para deixar bonito e reforça o clima da cena. Fundo vazio, solidão. Fundo cheio, confusão.
linhas apontando, direcionam a atenção. E por fim, menos é mais. Um erro comum em obras indies é colocar muito detalhe e cores nele. Se tudo chama atenção, nada chama atenção. Tente deixar detalhado só naquilo que importa e o que está mais próximo da câmera. Quanto mais longe, mais simples serão os traços e as cores. Claro, depende do contexto e intuito. Não podem competir com os personagens. Fica sem foco e perde a composição da cena. Por fim, os sons. Nesse tópico vou englobar 3 coisas: dublagem, efeitos sonoros e soundtrack. Normalmente isso tudo é deixado por último, sendo que muda completamente a sensação da cena. Em animação, um som não é detalhe, ele é metade da experiência. A mesma cena, com sons diferentes, pode parecer triste, tensa ou até engraçada. Nada melhor que começar pela dublagem, né? É o que normalmente as pessoas mais focam quando falam de som. E como na animação os personagens precisam agir como atores, a dublagem não fica de fora. Não é só ler um texto, é interpretar. Uma coisa importante, não escolha uma voz só porque ela é bonita. Procure alguém que saiba passar emoção, usar respiração e pausa. Prefiro uma voz simples, mas bem interpretada, do que uma voz lida sem emoção. Agora falando mais como direção de voz, mas que também vale para quem dubla. Mesmo não sendo profissional, é importante explicar para o dublador o que o personagem está sentindo na cena. Não é só mandar ele ler a fala. Aqui ele tá furioso, aqui está triste, aqui ele parece mais confiável, mas depois fala de forma mais manipuladora. E se a atuação não fica do jeito que você imaginou, não tenha vergonha de pedir para refazer. Isso acontece e tá tudo bem. Agora os efeitos sonoros. São para trazer peso nos movimentos. Não é preciso pôr milhares de som a cada coisa que o personagem faz, porque senão nada vai levar destaque. Porque o som, ele traz presença. Passos, portas, soco, respiração, um objeto se batendo. As coisas eu diria que são momentos chaves para adicionar. Inclusive, você se lembra quando eu mencionei o mostrar, não contar? Então, os efeitos sonoros brilham nesse momento. Então, ó, capricha. O som não precisa ser real, ele precisa combinar com o mundo da história. O site que eu recomendo muito vocês usarem é o Free Songs. É tudo de graça, você só precisa criar uma conta e sair baixando. É muito de boa e tem uma galeria enorme de áudios. Por fim, um soundtrack. Deixei essa parte por último por ser o que eu menos tenho experiência, mas eu tenho ideias sobre. Vamos lá. Primeiramente, a música funciona como emoção guia. Você não escolhe porque ela é bonitinha, e sim reforça o clima e diz ao espectador como sentir. Um erro comum que eu quase cometi foi colocar música em tudo. Pô, não é só em momentos silenciosos que é exceção. Em diálogo casual não tem necessidade. Ou um caminhar de uma porta A para um ponto B. Se tem música o tempo todo, nenhuma cena parece especial. Às vezes, tirar a música é mais forte do que colocar. Música não deve competir com diálogo. Aqui vai uma regra simples para você. A música não deve disputar atenção com o personagem. Ela deve acompanhar ele. E para finalizar, não escolha por um gosto pessoal, e sim por peso. Você pode gostar muito de uma música, mas ela não combina com a cena. É melhor deixar para outro momento. No fim, fazer um episódio piloto não é sobre acertar tudo, é sobre começar. Se você também está tentando tirar uma história do papel, eu espero que esse vídeo tenha te dado pelo menos um empurrãozinho. O processo leva muito tempo e esforço. Se você quer bem feito, faça com calma e paciência. Eu garanto que vai valer a pena. Obrigado por assistir.